Oi, pessoal, tá começando o nosso primeiro episódio do Pode Falar, o espaço onde a gente senta, respira e fala mesmo. Eu sou a Bia Gomes. E eu, a Tata Moura. E eu sou a Yara Losan e juntas somos Pode Falar. Hoje o papo vai mexer muito com a gente, porque tem muita escola por aí dizendo que é inclusiva, faz a matrícula, mas na real esquece de incluir de verdade. É o tal de inclusão no papel. É tudo muito bonito no site, mas no dia a dia é falta de estrutura, de humanidade. E para esse papo eu trouxe aqui uma convidada que passa por esses dois lados, como mãe e como profissional, a Aline Gouveia. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou imensamente grata e feliz pelo convite, pelo espaço de fala, de muitas reflexões. Tenho certeza que vai ser um momento incrível ao lado de vocês. Seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada, meninas. Antes da gente mergulhar de cabeça nesse tema de segregação, o que de fato é a segregação na vida real? Bom, na minha humilde opinião, né, a segregação ela vem da palavra separar, né? E quando ela vem aí para esse âmbito, né, da inclusão escolar, a gente percebe que para muitas famílias essa conotação ela se diferencia. O que para alguns pais a segregação escolar é ter uma sala diferenciada para esse aluno frequentar, talvez para outra família é uma via de aprendizagem mais rápida e mais eficaz. Então é um tema bem abrangente. Aline, para quem quer acertar, sem ter medo de errar, o que é inclusão de verdade? Bom, inclusão de verdade não é como as pessoas aí levam para sua vida como uma filosofia, né? De forma filosófica, a gente entende e passa a se manifestar de que as diversidades, elas são importantes, elas são valiosas para as interações, mas a inclusão, de fato, ela é uma ação, né? E, sobretudo, uma decisão. Então, a inclusão, ela é uma construção diária, né? Eu me torno uma pessoa inclusiva a partir do momento que eu passo não só a ter essa filosofia de vida, né? Porque nas palavras é tudo muito bonito, né? A gente chega até a ter algumas frases muito clichês, né? Mas quando nós nos deparamos de fato com pessoas com necessidades especiais, aí é que a coisa muda, né? De rumo. Então são ações que nós decidimos reagir, né? Todos os dias, seja essas pessoas que estão ali muito perto de nós, pessoas que estão distantes, mas que nós temos conhecimento daquela dificuldade que ela tem, daquela deficiência. E a linguagem, né? Ela também importa. A gente ainda ouve muito assim, as pessoas rotulando, né? Como especial, o doidinho, portador. Como assim, qual termo a gente poderia estar utilizando de forma mais respeitosa com as pessoas com deficiência? Qual seria os termos mais corretos? Perfeito. Essa pergunta é o que mais assim desperta o pré-julgamento, né? O enxergar o estereótipo de muitas pessoas e como seres em constante evolução e aprendizagem, né? Todos nós temos que nos colocarmos nesse lugar de aprendizagem e entender que são pessoas com necessidades especiais, tá? E de modo geral, todos nós temos aí uma necessidade diferenciada, né? Todos nós temos, independentemente de um diagnóstico, uma aprendizagem diferenciada, um comportamento diferenciado, um jeito peculiar de ser, né? Nós não temos aí esse mesmo DNA, cada um tem sim o seu DNA e isso é o que nos faz ser seres diversos. Até gêmeos, né? Por mais que sejam idênticos, ali quando você vai colocar digital, não é o mesmo, né? Exatamente. E olha que eu me encontro aí, né? Nessa questão da... Gêmeas, né? Exato. E agora, recentemente, eu também recebi, sou titia de gêmeos. Legal, parabéns. E aí a gente já percebe o quanto uma é muito diferente da outra, né? E volta a falar esse perfil, esse comportamento, a forma de se desenvolver
É muito diferente, é muito único, né? Muito peculiar. Aline, como é ver essa promessa de escola inclusiva e perceber que no dia a dia falta desde formação de professores até rampa de acesso, acessibilidade, né, real? Olha, é uma montanha-russa, né? A gente vive aí nesses altos e baixos, a depender de projetos maravilhosos, de rede pública. A política sempre traz aí um olhar mais esperançoso, mas nem sempre isso alcança a grande maioria, né? Sim. Então, é viver com uma expectativa muito alta. Eu falo isso como mãe, mas também como profissional, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa alta expectativa, a gente também tem uma alta frustração, né? Porque, volto a repetir, a inclusão ela é uma construção diária. Mas algo que eu ainda não falei é que essa construção é árdua, né? Estamos falando de crianças que têm, o nome já diz, um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A gente trazendo um pouquinho pro TEA. Então, não é uma coisa simples, né? Não são mudanças ali que a gente faz da noite pro dia. Então, envolve ali uma série de expectativas, de movimentações, e que ainda há muita criança que não se beneficia de fato com esses projetos que a gente vê aí, que poderia sim alcançar e trazer uma melhora significativa na vida delas. E assim, você tá nesse lugar assim como mãe, como profissional, você já passou por aquela sensação de seu filho, né? Ele foi aceito, mas ele não foi acolhido? Essa é boa. E a gente dá aquela risadinha pra você. Hoje eu consigo falar sorrindo, mas por muito tempo foi algo que me gerou ali muita angústia, né? Já dizia minha mãe, né, e muitas mães, avós, esse é um dito popular muito antigo, né, que santo de casa não faz milagre, né. Sim. Então você imagina ser profissional da área e perceber que o que você faz por muitas crianças, por muitas famílias, o seu filho não recebeu, né. Sim, já tive vivências assim não tão boas, como também já tive vivências maravilhosas. Mas não costumo dizer que o Lucas, né? Que o Lucas, ele não teve esse acolhimento, né? Ele teve, sim, esse acolhimento afetivo, a boa vontade dos profissionais, mas não é só isso, né? Isso não basta, isso é só ali o ponto de partida. Eu acho que o acolhimento é fundamental, né? Essas crianças, elas têm uma baixa eficiência, na verdade, né? Nessa reciprocidade social. Então, assim, uma das características mais latentes, né, no profissional da educação inclusiva é o afeto, né? E o afeto não é só beijos, abraços, né? Vai muito além do que é o acolhimento, né? Exatamente. Né? O respeito na hora do acolher, né? Entender que essa criança é um sujeito único, né? Singular. Exato. Isso acaba até entrando que as famílias são obrigadas a ser profissionais, né? Virar especialistas, né? No assunto, muitas vezes não entende o que está acontecendo, mas acaba tendo que ser especialista naquilo até mesmo para poder ajudar, né? Pra poder dar Tem um você apoio falando, a mais pro filho, mãe né? física profissional. Que é o seu caso, né, Aline? E que não funciona. Dentro de casa não faz milagre, né? Aquele caso de guerreiro especial. E que não funciona de ambos os lados. Por quê? O Lucas, ele vai me reconhecer como mãe para a vida toda, e o meu olhar para com ele, esse laço materno, continua sendo essa relação de mãe e filho. Então, o que diferencia é buscar o suporte por conta desse conhecimento mais técnico. Mas eu não consigo ser a terapeuta que meu filho precisa, né? Eu entendo e admiro e vibro com muitas famílias que buscam, né, a graduação, cursos específicos na área. Hoje é muito falado sobre análise do comportamento, né? Então, muitos pais buscam aí cursos, recursos na área da análise do comportamento aplicada, da ABA, e eu acho isso, assim, primordial, né? Que tenha realmente essas ferramentas, né? Mas
é muito provável que aí seja realmente um momento mais de interação familiar do que propriamente eu vou conseguir ali atingir uma expectativa, um objetivo terapêutico naquela área do desenvolvimento, porque eu vou atrelar o cuidado de mãe ao cuidado de terapeuta. É impossível. Se alguém já conseguiu, me avisa. Ensina o caminho, né? Eu também preciso, gente. Porque eu também sou mãe atípica e profissional da área, né? Então é difícil, não é Quem fácil, não. conseguir, avise, porque aí vai ser realmente um divisor de águas. A gente tenta, né, Aline? Exato. A gente faz ali alguma coisa, mas não é suficiente. E voltando a falar sobre essa vivência, né, da escola, eu percebia que também por parte dos profissionais havia esse certo receio, né? Ah, mas a mãe do Lucas é neuropsicopedagoga, ela é psicopedagoga clínica. E sempre esse relacionamento, né, com a equipe docente sempre foi muito de mãe para profissionais, de profissionais para, né, essa relação assim. E então eu tive uma vivência com a escola, por exemplo, onde nós tínhamos o grupo de pais, né? Os pais vivem em grupos, seja aqueles clandestinos que a gente vai criando, ou oficial da escola, e eu estava no grupo da escola. E a professora, com toda boa fé, fez um vídeo, e eu percebi que todas as crianças estavam com atividade em mesa. E adivinha quem não estava nem com estojo na mesa? Ok, né? Lucas, né? Então, e aí, claro, né? Isso evoca uma resposta, né? Uma reação. E a minha reação foi justamente perceber que ele não estava ali realmente sendo incluso, né? Nesse ambiente que é tão rico, né? Que eu costumo, inclusive, dizer aos pais que o atendimento clínico, ele não substitui, né? Esse ambiente que é tão rico de estimulação e tão importante para o desenvolvimento. Principalmente no que a gente fala da idade primordial, que é o de 0 a 6 anos. Né? Então, o quanto antes o diagnóstico, mas o quanto antes esse arranjo ser enriquecedor de estímulo natural, diferente do que na clínica a gente acaba entrando com o ensino. Isso na escola, ele tem os modelos, eles acabam recebendo modelo, né, de outras crianças, modelo de interação, modelo de linguagem verbal, e aí eles vão tendo esse repertório acontecendo aí de forma muito mais natural. Socialização, né, muito importante. Do que exposto ao ensino que a gente tem na aba, o DTT, que acaba envolvendo muita repetição e acaba, às vezes, em algumas crianças criando essa certa exaustão, né, então no caso do Lucas, ali eu observei que o estojo não estava e percebi que era muito mais do que apenas um estojo, né? A gente precisava dialogar muito mais do que falar da ausência do estojo ali naquele momento. E nessa escola ele ficou 3 anos. Então foram 3 anos aí de muita proximidade, de também me colocar no lugar delas, porque eu converso muito com as famílias que eu acompanho, né? Que a inclusão não é só da criança com laudo, não é apenas da criança autista, da criança atípica, a inclusão é de todos. Todos lá têm o direito de aprendizagem. Sim. Todos lá estão para aprender. Então, a partir do momento também que o Lucas, ali naquele ambiente coletivo, ele tinha os episódios que a gente chama de ecolalia, né, que são aqueles ruídos, aqueles sons, o babucio, ele muito provável que ali atrapalhava uma atenção de um outro coleguinha que estava ali realizando uma atividade. Então, assim, essa inclusão é importante ter um olhar para todos, né? E então eu sempre me coloquei no lugar dos professores e fui tentando ali dar sugestões, né, para que elas pudessem realmente fazer um delineamento do perfil do Lucas e conseguir aí os momentos que talvez ele tivesse esse contato com
com material escolar, mas não daquela forma rígida, né? Ali imposta, todos têm que estar agora em atividade. Não, em um outro momento que eles tivessem um melhor engajamento. Funcionou por um tempo. E depois eu vou falar por que funcionou por um tempo. Aline, você acha que se você não fosse da área da educação, especialista, seu filho teria sido deixado de lado? Se eu fosse e conseguisse intervir, Sim. seria isso? Bom, eu acredito. É como eu reforço muito, né? Na inclusão, na maternidade atípica, né? As situações, a gente só consegue obter respostas quando de fato elas vão ali acontecendo e a gente vai vendo o que isso traz como consequência, né? E no caso do Lucas, né, do meu filho, nada mudou por eu ser profissional, né? Eu acredito que mudou em mim a questão de me cobrar ainda mais, né? Porque eu tenho esses dois lados, né? Eu consigo aí enxergar essas duas dimensões, então naturalmente que a gente se cobra mais, né? A gente se compara demais e alguns profissionais podem também esperar demais, né? E algumas mães também, algumas colegas aí dessa inesquecível viagem, né? Porque eu só tenho por enquanto ele, então eu falo que não é a primeira viagem, é a inesquecível viagem. Então algumas mães também criam aí essa imagem de que mas a Aline não passa nenhum perrengue, né? Ela é neuropsicopedagoga, tudo bem que o Lucas tem ali as suas dificuldades, né? Mas imagina, ela tira de letra, com tanta formação, com tantos anos na área. Professora Helena, mãe Helena. A gente você tem a receita do bolo, a Mulher né? Maravilha, né? Seguido. A Mulher Maravilha da inclusão. E aí, isso é um mito. Porque como qualquer outra mãe, eu também tenho, né, as minhas dificuldades, as minhas angústias, a preocupação, principalmente com o futuro, né? E a gente não controla tudo isso, né? Então, assim, é algo que eu venho conversando também nesse papel de orientação parental. O quanto é importante criar rede, ter esse espaço, como pode falar, né, para trazer temas que realmente sejam pontos de esperança e também de discussão, porque muito ainda temos que aprender. Né, com relação à inclusão escolar, com relação ao autismo, a outras deficiências também que pouco se falam, né? Eu percebo que os pais, por exemplo, que têm filhos, né, com síndromes raras, eles ficam realmente se sentindo ali fora, né? Até mesmo a base, né? Muitas pessoas não sabem nem como falar. Como que eu vou falar? É inclusão? É autista? É deficiência? Muita gente nem sabe o termo correto como usar. Exato. Então é um assunto bem interessante. E vai mudando constantemente, né? Antes o que nós tínhamos de retardo, por um tempo foi chamado deficiência intelectual, hoje nós já tivemos essa modificação no DSM-5, então agora é TDI, né? Transtorno da deficiência intelectual. Então, assim, a gente precisa acompanhar também essa evolução, esse crescimento, e é isso que me motiva, né? Eu sempre gostei de estudar, de pesquisar, e eu tenho aí esse objeto de estudo o tempo todo comigo, né? Já são 7 anos aí fazendo da maternidade. Eu falo muito isso, que eu encontrei na maternidade a minha vocação, né? Aquilo que eu tanto buscava, qual é o meu lugar no mundo, que eu posso contribuir, socialmente relevante. Eu sempre gostei de ser útil, né? Então ali com a chegada do Lucas eu percebi que realmente era um chamado mesmo para a vida. De vida. Meu propósito. Lucas é uma mãe estrela, né? Inclusive eu saí de casa, falei, você se comporte com o papai, que logo mais você vai ver mamãe na Aline, falando um pouquinho sobre essa evasão, esgotamento, assim, muitos professores estão adoecendo, né? Isso é um fato muito triste e real, e 1/3 com burnout. Mas, não só falando dos professores, as mães atípicas também estão adoecendo, né? Com todo esse, né, procedimento, assim, não sabendo o que fazer, tentando preencher esse buraco do sistema.
Exato. Você tem a falar assim, sobre isso? Eu posso falar com propriedade, porque há 2 anos eu sofri um burnout. E um burnout pelo profissional e pela maternidade. Eu precisei passar por um processo terapêutico intensivo, porque eu estava sendo apenas a cuidadora do Lucas, né? E esse cuidado, ele estava ali me esgotando, porque era extremo, né? Era um cuidado extremo. 24 horas por dia. 24 horas o tempo todo, né? Então, além de eu vivo 24 horas, né, da minha vida. Eu acordo com respirando o autismo, eu vou pro trabalho, respiro o autismo, eu chego em casa, respiro o autismo. Então, assim, tem um lado bom? Sim, é uma escolha que eu faço todos os dias, porque eu amo lidar, né, com esse universo tão atípico. Mas tem também ali momentos que a gente pensa, e se fosse diferente, né? E a gente deseja mesmo que seja diferente. Eu, por vezes, falei, puxa, eu só queria hoje poder sentar na mesa de um restaurante e fazer uma refeição como uma família. E naturalmente super egoísta, né? faz. Você se cobra muito, falando, será que eu tô sendo egoísta com esse pensamento? Não. Exatamente, né? Tem uma frase clichê que diz, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. No caso da mãe atípica, a gente carrega a culpa do mundo inteiro, né? A gente sofre muito. Manual, né? Vamos ter seguido, né? Porque a culpa não é Manual atípico. Exatamente, que a culpa não é mais só em relação a você ou seu filho, é em relação a você, seu filho e a sociedade. Tipo assim, eu vou levar ele para um lugar, pode ser que ele não se adapte àquele local e vai atrapalhar, vai incomodar as pessoas do local. Exato. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado, porque não é só a questão do julgamento, é a questão do respeito com o próximo, né? Aquela história do o meu limite vai até onde o seu, né, se encontra. E a sociedade ainda não está pronta, né? Para incluir diversidade. Tem medo. E eu já tive, assim, várias vivências, desde o Lucas muito pequenininho, a estar no parquinho, brincando, e ele ter ali os movimentos mais estereotipados, e as mães tirarem a criança com medo ali de se machucarem. E assim, o que eu percebo hoje é que muitos pais não tiram seus filhos de casa para ter esse momento mais social, justamente porque precisa de um grande planejamento sair de casa com uma criança típica, né? E eu me encontrei nessa fase do burnout, por quê? Porque chega um momento que você não tem mais de onde tirar força, se você não buscar ajuda médica, porque você tá cuidando o tempo todo, e quem que cuida de você? Não, acabou, né? E quando eu percebi, eu não tinha ninguém cuidando. Sempre tive rede de apoio, tenho minha família maravilhosa, um esposo que, além de ser um esposo muito presente, né, ali um grande parceiro, é um pai, assim, exemplar, né, tornou-se um pai atípico ali no top 1 no ranking, porque realmente ele abraçou, né, essa ideia da gente modificar toda a nossa vida, reduzir carga horária de trabalho, né, quando eu falo do burnout no profissional também, porque eu estava numa jornada de trabalho muito intensiva, e à medida que eles vão crescendo, eles vão trazendo novas demandas, mais demandas. Então, enquanto é pequenininho, a gente consegue ali dar mas quando eles vão crescendo, vem toda uma preocupação maior, e a gente precisa estar sempre monitorando, né? O TEA é um transtorno, ou seja, ele vai transtornar a sua vida. E aí você precisa reagir. E entrando aí, tem alguma história, alguma situação que te marcou como profissional e como mãe nesse sentido? Várias. Positiva ou negativa? Várias, mas vou falar de uma recentemente. Devido ao burnout, né, e eu reconheci que
Aliás, todo ser humano precisa buscar psicoterapia, já deixo aqui a minha recomendação. Mas a mãe atípica, ela precisaria, inclusive, ter acesso a isso de forma, inclusive, acho fundamental, de forma gratuita, porque é um investimento na saúde mental que ainda é muito custoso e não é uma realidade, né, global. Então, quando eu busquei a psicoterapia, é porque eu já estava mesmo ali no fundo do poço. Eu cheguei a um momento de não querer que o meu filho e o meu esposo estivessem em casa, de tão assim desgaste emocional, mental que eu tinha. E aí, voltando, né, respondendo a pergunta da Yara, eu sempre achava que faltava alguma coisa. Mas o Lucas não se desenvolve porque eu não consigo dar para ele uma terapia melhor, adequada, uma escola mais estruturada, um tempo de qualidade. E aí, como profissional, eu atendi uma família, aliás, ainda atendo essa família, com muito recurso financeiro, operacional, rede de apoio, a escola maravilhosa, ou seja, uma criança bem equiparada e que ainda assim ela apresentava suas dificuldades. Então eu passei a entender que eu não tinha esse controle de tudo, né? E passei a não me culpar tanto e entender que é um processo, né? Porque eu vivia trazendo, inclusive, a minha terapeuta. Eu não sou o suficiente, né? Eu não consigo, como sei de tantas informações e isso parece ser tão distante da minha casa, da minha família, da minha maternidade. Então eu me culpava o tempo todo, achando que talvez se eu tivesse a mais, sempre a mais, eu poderia mudar esse cenário, quando não. A gente não controla tudo e a gente precisa entender que eles estão em processo de desenvolvimento o tempo todo. Então isso me marcou bastante, porque é uma mãe que tem toda essa estrutura e ainda assim ela falava: Aline, tá difícil. Então meio não, a gente deu as mãos e entendeu que ossos do ofício, né? A gente vai realmente passar por situações que a terapia vai ajudar que esse impacto aí seja muito menor e a gente consiga seguir, né? Sim. Bom, agora chegou o momento da gente responder algumas perguntinhas. Nós colocamos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? E algumas pessoas colocaram perguntas bem interessantes até, né? Algumas a gente já respondeu aqui, por isso a gente selecionou, né, duas das perguntas. Temos uma outra também que a Beatriz trouxe, mas essa outra que a Beatriz trouxe, a pessoa, né, colocou lá como anônima, ela não quer que pronuncie o nome dela, tá? Então eu vou ler aqui essas duas perguntas que a gente selecionou. Deixa eu pegar aqui. Eu posso não falar? Eu posso falar, eu posso não falar. Não tem essa opção. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que cortar essa parte porque era a pessoa anônima, eu já coloquei essas duas. Então tá ótimo. Ela não precisa ser anônima. A carinha dele. Ótimo. A carinha. Eu falei, meu Deus, essa não tava. A galera fala, você é Bolsonaro ou Lula? Eu falo, então, tem os dois, jovem. Esses dois presos. Mas eu subi tentando, ninguém achou. O Rafa.gs, ele perguntou assim: você acha que a verdadeira inclusão acontece quando entendemos que cada criança é única e que, antes de tudo, precisamos investir em estrutura profissionais de apoio e bem-estar? Mais do que apenas no tempo que ela passa dentro da sala de aula? Com certeza. Com certeza. Volto a repetir. A inclusão, ela é uma ação. Enquanto as pessoas encararem como uma filosofia de vida, chegar o mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, e todo mundo veste azul, e coloca o colar do quebra-cabeça, e põe do girassol, e levanta a bandeira, e faz a caminhada. Inclusive, quero deixar uma observação. A caminhada em celebração, né, os autistas, né, as famílias atípicas, elas precisam, inclusive, respeitar algumas
limitações ali dos autistas. Esse ano eu presenciei que em algumas cidades houve uma escola de samba, né? Houve ali uma fila extensa para ter acesso aos brinquedos. Crianças normalmente, né, não têm essa tolerância, né, esse tempo de espera, ainda mais sendo uma criança típica. Então eu percebo que é muito mais essa questão de tirar proveito de uma situação que é tão importante e precisa ganhar essa notoriedade. E a ação, eu costumo falar que é o arroz e o feijão, é o básico, mas é o básico funcionando, dando certo, né? A gente já tem tanto modelo do que dá certo, principalmente de outros países, é colocar em prática, é ter pessoas mais, né, à frente, né? E fazendo não só em momentos assim cruciais como o mês de abril, mas assim constantemente, como vocês estão fazendo aqui. Incluir todos os dias. É um ato constante, né? Não adianta lembrar uma data lembrando. A data é importante, sim, né? Para marcar ali que, né? Que eles são importantes, que está sendo feita uma ação com relação a isso. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de projetos de lei, né? Sim, exato. A gente precisa de legislações mais isso, exatamente. Com supervisão, né? Com mais atenção no que realmente necessita. Não essas legislações que passam, né? Mas como que eu posso dizer, superficial, né? E só fica no papel. E derrubar, né, essa burocracia. Eu acredito que essa questão do ser atípico, ele vai ser um novo modelo de desenvolvimento. Vai chegar um momento que já não vai ser tão atípico. O número, ele assim, ele nos surpreende cada vez mais. Eu ia usar a palavra assustar, já não me assusta mais. Mas assim, ele cada vez mais nos surpreende. Então, acredito que assim como nós estudamos na nossa formação de base, desenvolvimento, segundo Piaget. Que até os assim, nossa, tá brotando, gente autista, tá brotando, porque o povo, né? E quando banalizam, né? Qualquer situação, não, porque eu sou autista. Agora tudo é autista. Eu tenho minha bateria social abaixada, será que eu sou autista? Então, assim, tem também essa questão da banalização do diagnóstico, né? Essa desinformação aí acaba também atrapalhando todo esse movimento, né? Da gente sempre estar mais à frente e deixar muito claro que não é só a criança que merece toda essa atenção individualizada, personalizada, intensiva, mas a família. A família é importante, porque é essa família que vai conduzir essa criança para o resto da vida, né? Na escola ela passa um tempo, na terapia ela passa um tempo, mas é com essa família que ela passa mais tempo, que ali ela é ela mesma, né? Que ali, inclusive, ela pode se estereotipar, ela pode correr, ela pode se regular. Então, assim, é importante esses cuidadores, eles terem esse cuidado para continuar cuidando, né? Exatamente. Eu quando procuro conversar com uma mãe referente, né, a criança, eu sempre deixo bem claro para a gente aqui, enquanto escola, a gente está tentando fazer o melhor para o seu filho, mas o resto da vida dele é com você. Exato. Ele vai ficar com a gente 3, 4 anos. E o restante da vida? Como que vai ser? E quando você não existir mais? Né? Esse é o medo de toda mãe. É o medo de toda mãe. Com quem meu filho fica? Quem vai cuidar? Para isso a gente precisa dar uma base muito forte para eles, para que eles possam, né, se socializar, né? Se socializar, para eles, que eles possam viver, né? Viver de modo para o mundo. Preparar eles para o mundo, exatamente. E trabalhar, se relacionar, né? É muito difícil, assim, a sociedade ainda não está pronta para o autista adulto, né? Ela acha que está incluindo, porque hoje o autista que é criança, ele vai crescer. Ele vai estar numa padaria, você vai ser atendido por um motorista de ônibus que vai estar ali dirigindo, ele vai estar com um cordãozinho de identificação. E aí, como que você vai tratar essa criança, esse adulto atípico? Você está preparado para isso? Que aí a segregação já não vai ser mais na escola, vai ser no ambiente de trabalho. E o fato de colocar ele num mercado de trabalho não é incluir. Você tem que respeitar as limitações daquele adulto que é autista, que foi aquela criança. Porque as pessoas têm o hábito de dizer, né? Mas não tem cara de autista. E qual é a cara desse autista?
até agora a gente não conseguiu entender, né? Qual é a cara do autista, né? E outra coisa que que a Aline citou, banalizar, né? Ai, será que eu sou autista? Não é pejorativo você ser autista. Não é algo ofensivo você xingar uma pessoa de autista. Você não está xingando. Isso não é um xingamento, né? É uma condição da pessoa, né? Exatamente. Perfeito. Bom, a segunda pergunta que tem aqui é da Tamires.santos.735. Minha dúvida é: será que se preocupando mais com qualidade de ensino, segurança, bem-estar e menos com carga horária do aluno dentro da sala de aula, não teríamos uma melhora na adaptação? Não tenho dúvidas. Inclusive, eu recomendo que todas as mães priorizem essa extensão de horário de permanência na escola de forma gradativa. O que acontece na maioria das vezes? A depender do ambiente escolar, essa escola não tem uma sala de descompressão, por exemplo. Não tem as acomodações sensoriais, é muito volumosa. E a maioria das escolas acabam sendo rede de apoio para as famílias. Então, essa mãe precisa trabalhar, esse pai precisa voltar com pão para casa. E aí, qual é a opção dessa família? Com quem essa criança vai estar enquanto ela não está com os pais? Então, tem muitas escolas que fazem, sim, esse horário adaptativo. E quando eu falo de horário adaptativo, não é só o período de inserção a um novo ciclo, a uma série, lá no começo do ano. É um período adaptativo para o momento de vida, de desenvolvimento daquela criança. Então, a exemplo do meu filho, do Lucas. Ele nunca passou por mais de 3 horas dentro de um ambiente escolar, porque a gente entende que essas 3 horas de permanência são as 3 horas efetivas. Dali para frente ele já não tolera, e por questões mesmo biológicas, neurológicas, então não faz sentido ele estar por estar. Até para que a escola não seja aversiva, né? Então, esses anos, ele está com 7 anos, desde os 2 anos ele foi inserido, né? Iniciou a escolarização. Claro, teve o período aí da pandemia, mas ele nunca passou mais do que 3 horas. Não porque não tentamos, mas porque entendemos que essa é a tolerância. E tá tudo bem. Eu prefiro que ele entre sorrindo, que ele saia sorrindo, do que ele sair ali desregulado. Então, assim, é a qualidade que vai sempre ganhar. Né, ter aí esse objetivo maior. Então, sim, eu acredito muito que as escolas precisariam rever essa jornada, essa carga horária, no todo, a matriz curricular, né? Ter desgaste, né? Porque acaba desgastando tanta criança com os profissionais, né? Exato. E estabelecendo isso, o que acontece? A gente também não reforça alguns comportamentos interferentes que a criança vai entendendo que se ela emitir, opa, minha mãe vai me buscar. Sim. Vou começar a arremessar as coisas, vou começar a chorar, vou começar a espernear, eu vou me machucar, vou machucar a minha professora e minha mãe vai vir mais cedo. Não, a criança ela não precisa emitir esses comportamentos para nos comunicar que para ela aquela carga horária não está sendo saudável. É desgastante tanto para a criança, né? Isso, então assim, e realmente fazendo uma análise e entendendo qual é esse momento em que a criança está, o que é importante para ela. Né? Quantas horas, quantos dias na semana, entender que essa criança também faz terapia, enquanto ali os coleguinhas assistem ali um desenho, tomam um todinho, ele tá lá na terapia, e às vezes não dá tempo nem de ter uma pausa, é o tempo do banho, de trocar roupinha e ir pra escola. Tem crianças que fazem uma jornada de tempo integral, por exemplo, então são muitos estímulos para esse cérebro atípico, e ela vai desregular. Tem crianças que não conseguem, né, permanecer na escola no dia da terapia, né, que se autodesregulam, né, então aquele dia aquela criança não consegue ir para a escola, ou a mãe coloca em períodos, hoje sai um pouquinho mais cedo porque vai direto para terapia, mas no dia seguinte a criança não consegue ir para a escola por conta que se autodesregulou um dia anterior, né. Você acha importante, Aline, respeitar esse momento da criança? Sim. Eu falo para os pais que clínica não é pronto-socorro. Então, quando a criança ela está muito desregulada, o que ela mais precisa é desse acolhimento.
afetivo. Levar para terapia não vai mudar esse cenário, porque a terapia, ela tem lá, claro, o seu objetivo maior de desenvolver a criança ainda mais, só que a gente não consegue enxergar, né, a olho nu o que acontece com esse fortalecer as sinapses. Então, assim, estar na terapia é um alto custo de resposta para muitas crianças. Então, quando ela já não está bem, às vezes ela está com uma dorzinha, incômodo, e muitas vezes eles não conseguem verbalizar. Levar para terapia não vai ajudar naquele momento, tá? Não me entendo assim, a neuropsicopedagoga disse que meu filho não precisa mais de terapia, principalmente quando tiver celular. Não é isso. É entender que, sobretudo, ela é uma criança, né? Ela tem ali o autismo, ela tem as suas necessidades especiais, a sua deficiência, mas, sobretudo, ela é uma criança que quer colo. Às vezes ela só quer dormir um pouquinho mais, né? Às vezes ela só quer ficar um pouquinho mais deitada, ter a infância, né? Em que momento fica aí essa infância, né? Esse período que é tão marcante na nossa vida e que nos dá essa base, né? Como cidadão. Então, assim, eu recomendo quando alguma família já... hoje mesmo eu fiz um acolhimento de uma nova família no consultório e ela vai passar todos os sábados em sessão. Eu já peço para as famílias irem me notificando como foi essa semana desde a quarta, da quinta e da sexta-feira. Porque é uma forma de eu entender esses antecedentes, porque imagina se a criança passou a semana inteira sem querer entrar na escola. Aí ela chega no consultório e fala, vem cá, senta aqui que você tem que fazer uma folhinha de atividade. Não vai funcionar. Eu vou perder essa criança, né? E também, Thalita, respondendo sua pergunta, a questão da locomoção. Como que é esse trajeto da criança até a clínica? Então, tem momentos muito desgastantes que acabam interferindo, sim, nesse comportamento de ficar mais aversivo, de não tolerar muito tempo. Já aconteceu comigo, eu indo pra terapia com o Theo, ali na Nossa Senhora de Fátima, né? Eu tava ali no Jardim Castelo, trabalhando, passando na Nossa Senhora de Fátima pra chegar na terapia. Nossa Senhora de Fátima sabe como que é, né? Aquele trânsito maravilhoso, né? Que ninguém merece. É uma beleza. E era justo um dia de chuva, época de safra, né? Que é onde fica mais congestionado ainda de caminhões. Não tinha quem passasse ali. E o pior é que tinha carro na frente, carro atrás. A Theo começou a chorar, já que desregulou no carro, queria ir embora. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E ele tirou o cinto da cadeirinha, cheio de CT. Eu falei, e agora? Socorro! E eu falei assim, não, pra terapia eu já sabia que eu não ia, porque eu não ia levar ele desregulado pra terapia. Mas eu precisava acalmar ele. Eu falei, como que eu vou acalmar ele se eu não consigo nem sair daqui? Então tem essas situações que acontecem, né? Aí, no outro dia, eu comentando na terapia, eu fui assim mesmo, meu filho também regulou. Mas não é assim, mãe. A gente também pode julgar, né? É cada um. Mas aí eu comentando, não é assim, a gente precisa, né? Respeitar os limites também, né? Eu, como profissional, também eu sei como é pegar uma criança desregulada. Gente, é difícil pra gente também. Porque assim, a gente. Cada criança, as pessoas falam, mas vocês estudaram, vocês vão saber como lidar. Não é assim, cada criança é diferente. Né? Eles são individuais. Prima de trabalho são vidas. Sim. A gente vai programar. Por isso que eu falo, não é um pronto-socorro. Que a gente dá uma medicação, coloca ali no sorinho e fica tudo bem. Maravilhoso, não aconteceu nada. Realmente, assim, a criança está num ambiente que não é um ambiente natural dela, como a casa, de conforto. Então, assim, a tendência é ela piorar nessa desregulação, né? Agora chegamos ao bloco do pode falar, mas pode falar mesmo, Aline. Uau! Se você pudesse agora sentar na frente de uma equipe pedagógica, ou até mesmo lá em Brasília, o que você diria para ser uma escola assim, inclusiva de verdade? O que precisaria? Vocês já ouviram falar da expedição da Amazônia, né? Uma galera mochileira que vai lá e toca nas plantinhas e dá um mergulho e tem contato com os animais. Assim deveria ser com todos esses profissionais. Uma expedição da inclusão. Viver realmente na pele
É o que eu poderia deixar assim de recomendação. É uma imersão mesmo, é mergulhar nesse universo, né? Eu que tanto procuro, estudo e vivo, preciso ainda muito aprender, né? Eu me sinto aí nessa expedição todos os dias, né? Então, amiguinha, né? Eu faço esse convite, aproveitando esse canal, né? Do máximo de pessoas que puder, aquele vizinho que você escuta de dentro da sua casa, aqueles gritos, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Só que eles falam assim, né? A criança na fila do supermercado que começa ali a se jogar no chão, a chorar, se você está perto, você leva até um chutinho. É esse momento, é o convite para de fato você viver essa expedição. E assim, Aline, a gente ouve muito, né? Não é só autismo, tem mimo aí também. Ai, Né? É difícil ouvir, né? Como mãe, ouvir. Tem muito mimo aí no meio, não só o autismo, né? Você falando isso me fez lembrar uma situação que meu esposo teve no supermercado com o Lucas, uma senhorinha. Para de fazer isso, menino, merece umas boas palmadas. E aí o meu esposo, enfim, propositalmente, eu não estava no momento, ele me contou, ele disse que abriu a mochilinha e tirou o cordão e colocou no Lucas. Aí assim que ela viu o cordão, ela, que coisa mais ele tem lindo, que olho azul, parabéns, ele é lindo. E muito provável assim, com medo, né, de ser rotulada como preconceituosa, enfim. Mas são assim os pré-julgamentos que as crianças desde pequenininhas já sofrem, né? A gente fala que o adulto sofre muito preconceito, mas a criança também. Bastante. E assim, Aline, o que você diria para as famílias, né, que estão sendo, como você, mães, pedagogas, terapeutas, se você pudesse acolher elas, o que você diria para elas? Se cuidarem, estarem em busca de psicoterapia, se cuidarem na saúde de modo geral, né? Muitas mães esquecem de se cuidarem. A gente tem aí um número grande de mães que acabam falecendo, doenças, né? Aí no percurso da vida, mas por conta também de suicídios, né? Recentemente acompanhei no Instagram uma mãe que deixou uma carta de próprio punho pro marido, dizendo, agora você pode viver, né? Então ela tirou a vida do filho, tirou sua própria vida, e a gente entende que realmente é uma missão árdua, não vou romantizar, né? Então a mensagem que eu deixo é que busquem ajuda, não só da saúde mental, mas da espiritual também, né? Cada um ali dentro da sua fé, daquilo que te motiva, daquilo que te encoraja, que busque sempre esse reforço, que saiba também diferenciar o que é inerente do diagnóstico e o que é da criança, né? O buscar terapia não vai curar essa criança, não vai tirar o espectro dela, né? Então, assim, diminuir um pouco mais as expectativas, não é ver o quanto falta para encher ali o copo, né? Ficar naquela cobrança, mas falta tanto. É ver o quanto já chegou, né? Antes o copo estava vazio, né? Agora ele já está tão cheio. Então, assim, e sempre buscar essa rede, né? Talvez essa rede, é triste falar, mas essa rede não vem das pessoas mais próximas, né? Dos nossos entes queridos. A gente tem muitas pessoas que, quando recebem o diagnóstico, os entes queridos tendem a se afastar, né, a julgar. Não é o meu caso, que bom, mas é o caso de muitas famílias também, de mães que se tornam solo, né, ali há uma ruptura ali do casal. Então, assim, se cuidar, sendo possível, estudar sobre. Até quero deixar como recomendação uma profissional maravilhosa, que é a Camila Gomes. Ela tem, assim,
um trabalho muito incrível com as famílias, no sentido de treinar famílias para serem aí esses co-terapeutas, né, complementando aí essa parte da terapia. Então ela tem ali currículo para ensinar a criança a desenvolver habilidades básicas, habilidades de leitura no autismo, de autocuidado. Inclusive foi através desse currículo que eu consegui, junto com meu esposo, desfraudar o Lucas, né? Então buscar também esses profissionais de referência e colocar em prática. Isso também é importantíssimo. É muito importante não se deixar de lado, né, Aline, durante esse percurso de cuidar do seu filho, do seu esposo, de quem seja o atípico, né? Olhar para si não é ser egoísta, né? Você também precisa estar bem para poder ajudar outras pessoas, né? Sem dúvidas. Senão a gente não fica de pé, né? E volto a dizer, não é algo fácil, né? No dia a dia realmente um gasto assim muito grande de tudo. Então, se cuidar é um ato de amor, e um ato de amor para o seu filho também, para sua família. E para a sociedade que acha que inclusão é só dar um jeitinho, o que você tem a falar? Eu ia ser mal criada, mas não vou. Preguiça, porque nunca foi dar um jeitinho, né? Eu acho que tem muita ausência de responsabilidade, muita empurra-purra de forma velada, né? Se a gente, por exemplo, aquele documentário Holocausto Brasileiro, né? Muito triste. A gente percebe que todas aquelas pessoas que passaram por aquele tormento hoje são adultos e perderam uma grande parte da sua história, né? Então, assim, não é dar um jeitinho, é realmente ter ação, né? E ação inteligente, assertiva, ter empatia, realmente minar essas barreiras atitudinais, de se importar só se tiver um caso dentro da sua casa, não. Porque a tendência é a gente ter cada vez mais pessoas atípicas no nosso convívio, né? E também não fazer um alarde. Ai, ela é autista, mas nossa, nem parecia, né? Não, é como a Thalita falou, não é um alarde, é naturalizar também que as pessoas têm o seu jeito peculiar, suas especificidades, e tá tudo bem, né? E em alguns momentos elas vão necessitar dessa ajuda, e seja você, né? Essa ajuda, essa pessoa que vai levantar, que vai trazer uma palavra amiga, que vai de fato, tô com você, né? Vamos sair dessa. Assim, Aline, o meu esposo, ele recebeu um laudo tardio, né? Aos 46 anos de idade ele recebeu. E aí a gente comentou no nosso status, aí uma conhecida respondeu assim: nossa, mas ele é autista, ele parecia tão feliz. Eu falei, mas ele é feliz. Gente, como assim ele parecia feliz? E muito provável que ele agora seja ainda mais feliz, porque ele agora está vendo, né? Tudo que talvez recebendo aí todas as respostas que ele se perguntava, acredito que há muito tempo, né? Eu acredito que hoje ele esteja assim muito mais feliz, não tenho dúvidas disso. Ainda faltam bastante materiais, né, pra gente entender a vida adulta do autismo, né? Muitas pesquisas. Assim que ele recebeu o laudo foi muito difícil, né? Porque vocês, como mães, sabem que a gente recebe o laudo e vem o luto do laudo, né? É dolorido você receber o laudo, e agora como a sociedade vai entender, vai ver. Nossa, eu ouvi uma vez uma palestrante falando assim: quem é que quer casar com um autista? Falei, eu quero, porque o autista, ele não tem mentirinhas sociais, ele é verdadeiro. Então, assim, tem o ônus e o bônus, né? De conviver, de ter uma pessoa atípica dentro da sua casa. Eu, graças a Deus, eu sou privilegiada com vários bônus, e para ele tem sido libertador entender a cabeça dele, porque, assim, um adulto que nem sabia o que era autismo, né? Hoje se fala em autismo, mas no passado, o que é que tem? Qual é o problema? O que faz essa pessoa agir assim? Se a pessoa tem problemas.
E hoje a gente entende que é uma condição e que tudo bem ela ser assim. Que ela é normal, né? Como as pessoas dizem, dito normal. Ela é normal. Ela continua sendo feliz após o laudo. Exato. Não deixou de ser feliz porque recebeu um laudo, um cordão, um crachá. Há uma vida a partir dali diferenciada, libertadora, né? Exato. E você, Thalita, falando sobre o cérebro atípico, me lembrei de um livro da doutora Maíra Gaiato, psicóloga bem renomada, né? Vertente aí do autismo. E ela traz uma linguagem, o título do livro já diz muito, né? Do que a gente vai encontrar nessa leitura, que é o cérebro singular, né? Então, assim, atípico ou singular? A gente pode deixar essa reflexão. Inclusive, né, é um grande tema aí pra gente desbravar. Então fica como indicação. Esse livro é incrível, maravilhoso. E ela fala justamente disso, desse cérebro singular que Falando todos de nós. indicação, Aline, você pode dar aí pra galerinha, né? Seu Instagram. Passar um recadinho. Uma leitura temática, né? Esse aqui é da Temple Grande. Ela, como esposo da Thalita, né? Uma pessoa autista que no auge dos seus 78 anos ela continua aí nos trazendo muitas inspirações. E esse livro, assim, contribuiu muito com o que a gente conversou, né, hoje, né, a respeito dessas temáticas. Então, o livro se chama Como Eu Vejo, né, e como ela enxerga, ela sendo uma pessoa autista, como ela enxerga a educação, todos esses processos. E aqui ele, assim, é incrível, incrível, incrível. Aqui ela fala muito sobre as escolas de currículo comum, as escolas, as salas especiais. Então, assim, é uma leitura aí polêmica, mas é importante. Fica como indicação às famílias, aos profissionais. Vocês vão amar. E depois me contem lá no meu Instagram. Fala seu Instagram pra galerinha. É o @AG_psicopedagogia. Psicopedagogia, neuropsicopedagoga também. Maravilhoso. Então vocês podem ir lá, inclusive, comentar. Segue muito, gente, que ela tem que agregar. Muito feliz, gente, Tem uma página maravilhosa. também, né, Aline? De... A Inesquecível Viagem. Então, essa página, ela está em manutenção, digamos assim, porque esse termo, né, eu pretendo que ele seja uma... falar assim, pode. Bom, vou falar só um pouquinho, mas assim, é um projeto, né, que tá para acontecer, tá para sair do forninho, que é um livro, né, e ele vai levar esse nome, esse título, Mãe de Inesquecível Viagem, e conta essa minha viagem, de fato, né, com a maternidade, desde a gestação, que foi uma gestação de risco, o nascimento do Lucas, o descobrir o diagnóstico, o luto simbólico, né, você, de fato, o Lucas, ele teve o autismo regressivo, né? Recentemente a gente também descobriu a TDI, né? Antiga deficiência intelectual. Então, assim, eu tinha um Lucas e após os 2 anos a gente tem hoje um outro Lucas. Então, tudo isso eu já tenho escrito há algum tempo. Inclusive, foi num período onde eu não dormia. Mas essa história é longa, quem sabe em outro momento eu conto pra vocês. Então, sim, vai se tornar um livro. Então, por isso que a página, ela está, digamos que desativada. Mas esse sonho, né, ela está cada vez mais vivo. Vamos lançar aqui o livro, né? Olha, eu aceito o convite de voltar, sim. Hoje a gente falou de inclusão, né? E acima de tudo a gente falou de cuidado, né? Porque criança nenhuma aprende quando seus profissionais eles estão no limite. Porque incluir não é um favor, né? É um direito, tem que parar de ficar só no papel, ali bonitinho, virar realidade, né? Começarem a agir de verdade. É isso. Muito obrigada, Aline, Eu que agradeço, por ter menina. colocado o seu coração, o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada a quem ficou aqui com a gente até este momento. Compartilhe com quem precisa ouvir, né? Com quem você
acha que tem a necessidade de adquirir esse conhecimento, pode falar com seu vizinho, pode falar com seus amigos, Pode comentar, Pode divulgar. compartilha o nosso Instagram, compartilha o nosso YouTube, se inscreve no canal e comenta aí se você já participou, já passou por algum momento de segregação escolar ou algum momento assim relacionado à inclusão que te fez assim refletir mais sobre esse assunto, ou até o que você refletiu sobre o que a gente falou aqui hoje. Coloca também sugestões para que a gente possa trazer mais conteúdos desse tipo para vocês. Você pode falar, tá aqui, ó. Nosso, né? Pode falar mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Maravilhosa. Gente, foi incrível. E Até a próxima. E até a próxima. Maravilhosa. Já posso? Tchau!